de Prefeitos tem assento nessas duas superintendências, mas como o assento lá, o mandato é anual e o da frente é bianual, acaba dando um probleminha no cartório para fazer esses registros, diário oficial. Nós estamos sugerindo que a frente mantenha esses assentos nessas superintendências, mas ao mesmo tempo suprima essas instâncias na diretoria. Aí depois nós precisamos consultar o prefeito de Lins sobre a grafia adequada sobre o nome dessa vice-presidência, se altera para a grafia que está sendo mais utilizada, de LGBT para LGBTQ+. Passam a integrar a diretoria executiva proposta do prefeito Jonas, a terceira Secretaria Nacional, a vice-presidência de Segurança Pública, a prefeita Paula Mascarenhas tem se colocado à disposição, reforma tributária, o prefeito Duarte Nogueira de Ribeirão Preto, a vice-presidência de relacionamento com os estados, o próprio governador Ibanez se colocou há pouco, e a vice-presidência nacional do G100, é uma inovação, o prefeito Mário Ricardo de Igaraçu tem se colocado à disposição para essas. Aqui é só ajuste de redação, hoje a regra já é assim, mas para que a gente não tenha problema no cartório e nem na movimentação bancária, é o seguinte, porque o Estatuto da Frente prevê que apenas prefeitos em exercício de mandato sejam dirigentes, certo? Mas tem uma exceção, que são os primeiros 120 dias, como já foi feita essa exceção para o prefeito Márcio Lacerda, já foi feita em qualquer troca de geração, né? Com o Fortunati. Então, assim, quando o mandato do prefeito findar no curso do exercício do cargo de diretor da FNP, que é o caso da maioria aqui, né, que está em segundo mandato, esse se considerar prorrogado por até 120 dias para a realização de nova eleição nos termos previstos desse estatuto. Isso aí pode evitar problemas nossos no cartório, porque o cartório está interpretando que dia 31 de dezembro fica sem presidente, aí de 1º de janeiro até abril, até outra eleição, está dando um probleminha aí, tá? E sobre eleição em fim de mandato também é só adequação de redação para que a gente tenha menos intercorrência aí com o cartório e com essas questões legais, né, em relação a encerramento de mandato. Então era isso, prefeito. Alguma dúvida sobre os pontos apresentados? Aprovada as mudanças? Ok, então aprovado as mudanças do Estatuto. Os senhores viram que a criação de vice-presidências não precisa mandar impacto financeiro fundamentado nos artigos 16 e 17 da LRF para a Câmara Municipal, né? É mais fácil. É a informação que o ministro está no elevador. Então, tá bom. E o elevador aqui é rápido, né? Então... Então... O senhor quer adiantar do informe econômico, prefeito? Alguém quer começar falando bem do Bolsonaro para a hora que ele entrar aí? Ele tá... Aurica se dispõe, hein, Aurica? Eu recebê-lo ali. Por favor, presidente. Quero agradecer aqui a presença do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que já de manhã estava aqui nos recebendo na abertura aqui do nosso trabalho. Tivemos a presença aqui também do governador Ibanez, que o Distrito Federal tem um misto aí de Estado e cidade, né? Então ele também faz parte aqui da nossa Frente Nacional dos Prefeitos. E um agradecimento especial ao ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, com uma tarefa de bastante responsabilidade e que nós debatemos um pouco hoje pela manhã, e o ministro, ele retribui a visita que nós fizemos ao gabinete dele. Aliás, é importante falar que ele nos recebeu de uma forma muito assim, atenciosa, né? Dedicou um bom tempo da sua tarde para que nós pudéssemos conversar, claro, sobre os assuntos que nesse momento são pertinentes aí, que
dizem respeito a todo o Brasil. Agradecer também a presença aqui do ex-colega deputado federal Rogério Marinho, que está aqui conosco também, e toda a equipe do ministro Paulo Guedes. Ministro, na verdade, essa é uma reunião geral da Frente Nacional dos Prefeitos. Ela acontece 2 vezes ao ano, né? E essa aqui, de uma forma especial, nós vamos estar também, no final da tarde, fazendo a eleição da nova diretoria. Então, nós temos aqui uma presença bastante marcante dos prefeitos, e nós, no debate que fizemos pela manhã, nós resolvemos algumas coisas que eu quero passar a transmitir para o senhor. Primeiro, que eu acho que é o mais importante, um apoio expressivo e um apoio público à reforma da Previdência, né? Inclusive, um dos prefeitos que usou a palavra, ele disse, o prefeito Colbert Martins, de Feira de Santana, que foi já deputado, ele citou, olha, nós não podemos ficar só assistindo como se não fosse conosco, a gente tem que participar. E aí todos nós temos essa convocação para estar participando realmente de forma ativa, para transmitir para a população a importância disso. O prefeito Elias de Pará de Minas, que a cidade está sofrendo muito também com a questão lá de Brumadinho, ele lembrou da questão do desemprego, que afeta muito as cidades. E a gente sabe que para criar uma atmosfera de geração de empregos, a gente precisa fazer essas lições de casa. E nós fizemos um estudo conjunto da Frente Nacional com a sua equipe técnica, e a gente chegou a alguns números, esses números chegou agora recentemente, números do Ministério, mas que diz muito respeito a gente. Se for aprovada a reforma da Previdência, em 4 anos nós teremos uma economia de 32 bilhões de reais para os municípios. E em 10 anos, 150 bilhões de reais. Então, isso está sendo computado todos os regimes próprios de previdência, né? É uma conta estimada, chegou agora há pouco aí pela equipe de apoio aí do ministro, que fez esse cálculo, levando em conta os maiores, 34 maiores municípios, e depois fazendo um ajuste para os outros 50%, chegamos nesses números que eu acabei de mencionar para vocês. E, ministro, a gente está também entregando um documento para o senhor, essa parte é importante, que a gente está ressaltando 5 itens, que para nós é muito importante. Primeiro, que a validade, hoje o projeto de lei diz que a regra se aplica aos estados e municípios, mas que dá um prazo de 2 anos para que os municípios possam fazer as suas legislações municipais. Nós gostaríamos que a vigência fosse imediata, principalmente naquilo que diz respeito à questão econômica para os municípios. Segundo, que os regimes próprios de previdência, que regime próprio de previdência não pagasse o PASEP, que hoje paga-se o PASEP. Isso tudo vai estar num documento que nós vamos entregar para o senhor. O terceiro ponto é dar uma velocidade maior entre as compensações previdenciárias do INSS com os regimes próprios de previdência. O quarto ponto, que exista isso é o desejo de toda a sociedade, que muitas vezes é usado como se fosse uma coisa excludente da outra, e não é, mas que junto com a reforma exista também a parte da cobrança dos devedores da Previdência, que possa ter uma cobrança efetiva. Nós temos mais um ponto, Gilberto, que foi elencado também, me lembrei, que é os regimes próprios de Previdência. Isso eu não saberia dizer se precisaria estar na legislação, mas seria uma fonte de renda que nós pudéssemos também fazer os empréstimos consignados com os recursos que existem nos institutos de previdência própria, ou seja, que pudesse fazer a mesma operação que os bancos fazem hoje do empréstimo consignado. Esses são os pontos levantados, ministro. A boa vontade nossa de ajudar e eu preciso também aqui ter a responsabilidade de passar para o senhor
aquilo que é uma preocupação nossa, que é a questão da condução política desse processo. Nós vemos com muita preocupação os últimos acontecimentos de declarações desencontradas entre executivo e legislativo. Eu e outros prefeitos que já tivemos passagem pela Câmara, que já em outras ocasiões precisamos votar pontos que mudaram alguma reforma de questão previdenciária, a gente sabe que esse trabalho político é muito importante. E nós temos uma confiança muito grande no presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A gente reconhece nele uma pessoa que tem um propósito realmente de aprovar esse projeto, que compreende a importância desse projeto para o Brasil, e nós temos uma preocupação desse ambiente político. Eu sei que o senhor hoje vem aqui como técnico, né, mas não deixa de ser também um ministro do governo que, portanto, responde por essa área que hoje é aquilo que é o mais importante para o nosso país, que a gente está pensando aqui o presente, o futuro da nossa nação. Então, que do mesmo jeito que nós vamos dar essa colaboração política proativa, que exista também da parte do governo esse senso de responsabilidade no trato com o Congresso, para que não tenha essas incertezas no ar, porque processos como esse que nós vivemos esses últimos dias não ajudam em nada para que a gente possa ter um clima favorável de aprovação dessas medidas no Congresso. A gente sabe, e aqui fazemos um elogio à sua iniciativa, que ela vai avançando de acordo com a faixa de renda, e nós achamos isso justo, ou seja, quem ganha mais, paga mais, né? E se por um lado a gente sabe que isso é justo, a gente sabe que isso vai enfrentar muita resistência das corporações, que são aonde estão os maiores salários, né? E aí a gente está falando de todas as esferas governamentais, judiciário, Ministério Público. Então eu acredito que a gente já vai ter resistência bastante para a gente ficar criando outras coisas que não precisariam existir. Então, seja bem-vindo aqui. Nós vamos abrir a palavra aqui para o senhor. Eu fui posicionado pelos meus colegas como um porta-voz aqui daquilo que nós debatemos, até para uma economia do seu tempo, e queremos ouvi-lo, e depois vamos interagir um pouco aqui nessa tarde que o senhor nos dá a alegria da sua presença. Muito grato. É um prazer estar aqui a convite do prefeito Jonas Donizete, que desde o início dessa peregrinação pela reforma da Previdência tem se mostrado um defensor pela compreensão da seriedade do momento e principalmente do desafio financeiro que é esse galope, esse déficit galopante da Previdência. E isso está atingindo todos os brasileiros, né? Porque isso está engolindo as finanças públicas do governo federal, dos governos estaduais e também dos municípios. Então, eu queria até começar com uma nota positiva da importância dessas reformas. Me passa agora o secretário, ele primeiro fez a reforma trabalhista e agora veio para completar o trabalho na reforma previdenciária. Quando ele fez a reforma trabalhista, para vocês terem uma ideia, a estimativa, o emprego formal gerou 173.139 postos de trabalho em fevereiro, aponta o CAGED. Isso é mais do que o dobro da estimativa que o mercado esperava para esse mês de fevereiro. Isso já é efeito dessa mudança lá atrás, né? Então, essas reformas vão modernizando as relações de trabalho, vão acelerando o crescimento, e a reforma da Previdência tem várias dimensões favoráveis. Uma, evidentemente, é evitar o colapso fiscal da União, dos estados e dos municípios. É um déficit que galopa aí a quase 40 bilhões por ano. Isso pode nos inviabilizar. O Brasil poderia virar rapidamente uma dessas nações infelicitadas
de novo, por hiperinflação, por colapso social, tudo isso. Então, a reforma da Previdência não está na pauta por acidente, vocês sabem disso, já está há algum tempo aí, e não foi possível implementar, em boa parte, devido exatamente a essa confusão. São 200 milhões de brasileiros que precisam disso, mas tem aí 6, 7, 8 milhões que justamente são os que têm que se beneficiam dessa fábrica de desigualdades em que se transformou o regime previdenciário brasileiro, e querem impedir a reforma. Só que são 200 milhões do outro lado. Então nós vamos ter que decidir nos próximos meses se justamente os que têm os privilégios podem mantê-los e levar os outros 200 milhões de brasileiros. Aliás, eles vão também, vão todos, porque a primeira coisa que vai acontecer vai ser a interrupção do pagamento dos salários. Então, essa reforma da Previdência está vindo, em primeiro lugar, para garantir o pagamento das aposentadorias e também os salários dos servidores e funcionários. Porque quem está quebrando é o governo, não é o setor privado. Então, se o governo quebrar, o primeiro que perde é o servidor público. Então, os servidores públicos deviam entender, e eu tenho certeza que a maioria entende, que isso é uma forma de garantir suas aposentadorias e seus salários. Eu acho que o Brasil está maduro o suficiente para enfrentar, principalmente porque tem um período de transição aí de 12 anos pela frente. Nós estamos garantindo justamente as aposentadorias com essas medidas, estamos reduzindo as desigualdades, estamos removendo privilégios e vamos abrir a porta para um novo regime previdenciário que vai botar o Brasil para crescer. O Brasil vai passar de um sistema de repartição, que é um sistema condenado, ele tem bombas relógios a bordo, várias bombas relógios. A primeira é a demográfica. O Brasil quebraria a Previdência antes mesmo da população envelhecer. A segunda bomba relógio é justamente armas de destruição em massa de empregos, porque para gerar um emprego você destrói outro. Os encargos trabalhistas, sociais e trabalhistas são tão altos que 46 milhões de brasileiros não contribuem para a Previdência. E eles envelhecerão. E eles vão pressionar a Previdência lá na frente. Então é uma segunda bomba relógio terrível. A terceira é a má alocação de recursos, né? Porque, na verdade, um jovem entrega um recurso, o idoso vai e consome, nada está sendo levado para o futuro. Nós estamos prometendo salários crescentes, benefícios crescentes lá para frente, mas não estamos levando nada para o futuro, porque esse sistema destrói os recursos contemporaneamente. Então, as desvantagens são enormes desse sistema. Nós vamos, na verdade, libertar filhos e netos, futuras gerações, dessa armadilha em que nós caímos. Então, eu sempre digo que isso não é uma reforma da equipe econômica, uma reforma do governo, isso é uma reforma do Brasil, do sistema do regime previdenciário brasileiro. E se nós não conseguirmos, por alguma razão, produzir a reforma com o impacto fiscal necessário, eu não consigo lançar o novo regime. Então, uma escolha entre nós contemporâneos. Ou nós temos a coragem de fazer o sacrifício para libertar as futuras gerações, ou não temos a coragem. Se quisermos dar um pouco mais de recursos para as mulheres aposentarem um pouco mais cedo, os militares têm que contribuir. Se os militares não podem contribuir, as mulheres também não querem se aposentar aos 62 anos, então é o rural que tem que contribuir. Se ninguém contribuir e a potência fiscal não chegar ao necessário, o que na verdade nós estamos dizendo é o seguinte: nossos filhos e netos, por falta de coragem nossa, de determinação e espírito de sacrifício nosso, nossos filhos e netos estão condenados a continuar neste mesmo avião que vai cair por falta de combustível. Então, na verdade, quando se vota contra a reforma, está votando contra os seus filhos e netos. Nós estamos do lado das gerações futuras. Quem votar contra, está contra as gerações futuras.
e está a favor do colapso fiscal. É simples como isso, do ponto de vista técnico. Você pode colocar com a roupa política que você quiser. Tanto que uma coisa interessante que me ocorreu agora, é justamente isso, dizer, olha, quem quiser implementa já. Quem votar contra pode ter o benefício de não implementar. Nós devolvemos, então, a legislação à Casa Legislativa local. Por exemplo, se um determinado estado ou uma determinada prefeitura votar contra, os representantes da população votarem contra, a gente então delega a eles, pronto, não se aplica a vocês a reforma. O que não pode é pegar carona. Você vota contra e depois quer a reforma. Então faça o seguinte, podemos tentar botar isso lá. Quem for a favor, está a favor, mas se menos de 3/4 resolverem votar contra naquele determinado, nós respeitamos a população local e não se aplica isso a não ser com aprovação na Assembleia Legislativa do Estado ou da cidade. Podemos fazer isso também. É uma democracia representativa. Né? Porque aí o sujeito vota e paga a consequência do voto que ele deu. Então, nós estamos convencidos que a população madura está amadurecida com esse assunto. O Congresso, particularmente, nós estamos confiantes de que sabe o tamanho do desafio e atuará construtivamente. As lideranças, há um problema, nós somos todos brasileiros, queremos consertar e melhorar a situação do Brasil. Há um problema evidente de comunicação, porque tem um governo chegando, existem práticas políticas que eu nem vou fazer avaliação, porque eu tenho uma tese particular que eu defendi ao longo de toda a campanha. Eu acredito que o modelo econômico em que o governo comanda 30%, 40%, 50%, quase 50% de recursos na economia, por definição, esse modelo corrompe a política. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu agora, recentemente, na Venezuela. Quer dizer, o modelo econômico corrompeu a política e estagnou a economia. Então, mesmo políticos bem intencionados não seriam reeleitos se não tivessem, de alguma forma, participado das finanças equivocadas do processo eleitoral brasileiro. Foi uma distorção que foi sendo praticado. Eu acompanho esses escândalos políticos há muito tempo. Os escândalos antigamente eram, há 20, 30 anos atrás, eram 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, foram subindo para 100 milhões de dólares, agora é bilhão de dólares, os números foram subindo, porque houve uma escalada nesse modelo intervencionista. Isso foi uma transição incompleta. Nós cometemos um grande erro, porque nós fizemos a abertura política e nós não tivemos a capacidade de fazer a transformação do eixo econômico. O eixo econômico estava todo na direção de infraestrutura. Durante o governo militar, o grande desafio foi a construção da infraestrutura brasileira. Então, eram as estatais, com Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Nuclebras, Portobras, todas as empresas, todo investindo em infraestrutura. Era natural, quando houve a redemocratização, que os constituintes, então, carimbassem o dinheiro como um lembrete, 30 anos atrás, dissessem, não, vamos gastar em saúde, vamos gastar em educação, vamos gastar em capital humano. Em vez de fábricas, instalações industriais, equipamentos, vamos gastar um pouco no capital humano brasileiro, vamos botar aí saúde, educação, saneamento. Começaram a carimbar o dinheiro. E fizeram mais, disseram, vamos descentralizar o recurso para estados e municípios. Porque o regime politicamente fechado, por definição, ele centraliza recursos. Ele puxa recurso para o comando, lá em cima. E o recurso fica longe do povo. Então, à medida que nós fomos redemocratizando, e a democracia emergente vai tendo suas necessidades de financiamentos sociais, é natural, são as demandas sociais de uma democracia emergente, são legítimas. Queremos saúde, queremos educação, queremos isso. Os recursos começaram a fluir para estados e municípios e o governo central, pela dificuldade em fazer essa transição, como isso não estava claro, o governo se perdeu e acabou indo para 2 hiperinflações, moratória externa, juros na lua. Quer dizer, nós ficamos trocando de fenômenos financeiros, são sintomas, na verdade, do grande desequilíbrio. Primeiro, uma sequência de crises cambiais, porque tomamos muita dívida externa. Aí mudamos o financiamento para a moeda, causamos 2 surtos de hiperinflação. Aí desviamos para a dívida,
Aí está todo mundo endividado, os estados, os municípios, todo mundo quebrado, todo mundo devendo. Os municípios devem para o governo estadual, o estadual para o governo federal, todo mundo devendo, todo mundo quebrado, porque nós não conseguimos fazer essa transição econômica. Nós fizemos a transição incompleta. O próprio governo federal, em algum momento, jogou ao mar estados e municípios, começou a criar contribuições não compartilhadas. Quando ele viu que estava difícil pagar as contas dele, ele começou a criar contribuições não compartilhadas. E aí foram jogados ao mar estados e municípios que não tinham mais capacidade também de endividamento, não tinha banco estadual mais, não tinha banco. Então, caos nas finanças públicas. E o dinheiro longe do povo. E a nossa campanha foi o tempo inteiro: mais Brasil e menos Brasília. Nada contra Brasília. Brasília tem que ser o supra-sumo, a sofisticação, a alta qualidade, órgãos enxutos e eficientes, pensando no Brasil. Mas quem implementa são os estados e municípios. Então o Congresso aprova. O que o Brasil vai fazer, onde vai gastar, é o Congresso. Mas quem executa são os estados e municípios. Um governador de Minas é como se fosse o presidente da França, é a mesma extensão territorial. Um governador de São Paulo é como se fosse o presidente da Alemanha. No Rio é o presidente da Espanha. Esses recursos tinham que estar na base para fazer saúde, educação, saneamento. Esses recursos tinham que estar na base. Hoje é o governo federal que está com esses recursos todos. E o governo federal se atrapalha, porque ele gasta muito, chegou a 45% do PIB no período Dilma, agora refluiu um pouco, mas ele gasta mal. Quando você vai ver os gastos, o maior gasto é o previdenciário, justamente com privilégios, desigualdades, é uma fábrica de desigualdades. Aí você vai ver o segundo maior gasto, juro da dívida. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano, eu já dei esse exemplo várias vezes. Como é que pode um país aparentemente pobre reconstruir uma Europa todo ano, só para pagar juros de dívida? Evidentemente porque ele está carregando ativos que ele não deveria estar carregando. Ele está carregando distribuidoras de eletricidade, elas não fazem os investimentos. Agora há pouco tempo foi feita a privatização em Manaus, do Amazonas, agora também a de Alagoas, porque elas já não têm capacidade de investimento, não é? Sofreram no passado vários aparelhamentos políticos, então se transformaram às vezes em cabide de emprego, às vezes em foco de corrupção, não conseguem investir. É ruim para todo mundo. Ela também não deixa ninguém investir porque ela tem aquele monopólio local. Nós vamos falar brevemente do choque da energia barata, que também nós estamos cheios de notícias boas para dar. Cheio de notícias boas. Mas tem uma pauta. Você não pode ousar nenhuma delas antes de fazer a tarefa mais difícil, que é a previdenciária. Na hora que você fizer a previdenciária, vem coisas interessantes pela frente. Eu vou ficar só no nosso tema, porque senão eu ia começar a falar agora de choque de energia barata e tudo. Também monopólio, tem a ver com monopólio. Você tem monopólio na distribuição de gás, aí você tem um monopólio no refino do gás, aí você tem e isso, quando você vai compondo isso, nos Estados Unidos o gás custa $3, o BTU, que eles chamam. No Japão e na Europa, que é importado, é em torno de 7. E no Brasil, que tem o gás, é 12. Quer dizer, então o nosso gás podia estar pela metade do preço, se nós enfrentássemos a questão do monopólio. Então tem estados como Rio e São Paulo, por exemplo, que já estamos conversando com eles para eles abrirem mão do monopólio na distribuição do gás. Nós temos que quebrar essa maldição de 2 monopólios. Um da Petrobras no gás e o outro do distribuição de gás nos estados. Se você compuser isso, de repente em um ano você derruba o gás pela metade. Imagina o gás pela metade no botijão das pessoas. Imagina a reindustrialização do país com gás, com energia barata. Então tem uma agenda extraordinária pela frente, com a classe política participando disso. Você não pode disparar isso, porque a qualquer momento você pode morrer por um colapso previdenciário, que é a coisa mais importante. Então primeiro você tem que fazer o mais importante. E aí represa uma pauta. E será que é inteligente para a classe política ficar 6 meses, 8 meses, 1 ano? Ano que vem tem eleição. Será que é inteligente ficar 1 ano vendo onde é que vai tirar da Previdência? Se eu vou tirar aqui, se eu vou tirar ali. Será que é inteligente isso da classe política brasileira? Ficar 1 ano discutindo onde é que ela vai tirar? Em vez de discutir o contrário, o pacto federativo, como é que nós vamos distribuir entre 500 bilhões e $1 trilhão que vão sair do chão aí em barril de petróleo aí para frente? Não é muito mais interessante? Não é a redenção da República? Será que a classe política tem que ficar vindo a Brasília e pedir alguma coisa, em vez de, na verdade, assumir o seu protagonismo,
que é a República Federativa do Brasil, e assumir os orçamentos públicos. O Pacto Federativo é a redenção da classe política, é devolver à classe política os orçamentos públicos, é o que ela faz em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo a classe política chega, vai para a capital, vota um orçamento, volta cada um para a sua unidade da federação e executa o orçamento que foi aprovado. No Brasil não, todo mundo vai lá para fazer o quê? Além de ser foco da guilhotina midiática e da condenação da opinião pública. E agora, recentemente, do Ministério da Justiça e assim por diante, do Judiciário. Será que isso é interessante? Será que não é muito mais interessante dar um passo à frente, assumir o protagonismo, fazer as reformas? Não é traçar um Brasil diferente? Então, isso está à nossa mão, está ao nosso alcance. Foi uma eleição que completou uma transição. Eu fui lá fora, porque primeiro em Davos e depois agora nos Estados Unidos, estamos indo e vendo que existe uma má percepção do que está acontecendo no Brasil por nossa culpa. Nós mesmos, em vez de valorizarmos o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte: 30 anos numa democracia, votando a cada 2 anos, superou hiperinflações, superou moratória externa, superou a maior recessão da história, sem perturbação. Um aperfeiçoamento das instituições, processos impessoais, o Estado de Direito chegando. A coisa está acontecendo. Quando o Legislativo declarou sua independência, fazendo um impeachment à direita, depois um impeachment à esquerda, o Executivo tentou influenciar as eleições. Despertou o Judiciário, que prendeu quem tentou influenciar, quem comprou e quem vendeu. Então, isso é um aperfeiçoamento institucional extraordinário. Isso aqui está virando realmente uma democracia extraordinária, com poderes independentes. A própria mídia, quando ela também se apaixonou um pouco por uma história, em vez de ver o fenômeno que estava acontecendo, ela sofreu uma ruptura também, porque aí entraram as redes sociais e falaram: não é bem essa história que vocês estão contando, não. Tem outro candidato aí que tem muito mais voto do que esses aí que vocês estão anunciando. Então, isso é um sinal de uma democracia vibrante, participativa, descentralizada. Ninguém controla. Ninguém controla. Surpreendeu o establishment. Por quê? Porque ela está viva, tem opinião pública. E muito mais saudável para o Brasil. Porque o Brasil tinha só um lado. Agora tem 2, tem conservadores, liberais, tem também a social-democracia, tem o socialista, mas agora tem de tudo, é um espectro rico. Então o Brasil está revigorado, as pautas políticas agora são temáticas. Você é verde, você é a favor do aborto, você é contra, você é a favor da segurança. Eu digo que a segurança, você diz que é da bala, bancada da bala. Não, eu sou bancada da segurança. Isso é o tema da política. Então o Brasil está enriquecendo politicamente. E nós estamos vendendo uma história ao contrário, que é uma crise terrível, que ninguém se entende. Eu não vejo assim. Sinceramente, eu não vejo assim. O que eu vejo está acontecendo é perfeitamente normal. Tem uma forma antiga que começou a entrar sob pressão de uma sociedade aberta. É uma dinâmica virtuosa. É uma dinâmica virtuosa. Eu chamo de a dinâmica de uma grande sociedade aberta. Nós estamos construindo uma sociedade, ninguém está acima da lei. A lei vale para todo mundo. Os privilégios não é só porque eu posso estar aqui e legislar um negócio que é favorável para mim, a opinião pública reclama, sou forçado a fazer uma reforma e pagar um pouco menos do ponto de vista de trajetória futura para quem estava com esse benefício em relação ao resto da população, porque a população está reclamando. Então isso é algo virtuoso, nós estamos fazendo algo virtuoso, é extraordinário. Eu tenho certeza que o Congresso entende isso. E eu tenho certeza que o Congresso as principais lideranças políticas vão superar eventuais problemas de comunicação. E é natural, todo mundo. O presidente que está chegando fala: olha, peraí, eu não quero dançar de rosto colado não, porque está uma confusão danada aí dentro. Aí o par que tem que dançar com ele fala: tudo bem, mas pelo menos dançar comigo você tem, pode não colar o rosto, mas nós temos que dançar. Nós vamos ter que conversar sobre isso. E isso é o som que está chegando aí. Agora, nós temos 2 coisas. Uma, olhar para isso e ajudar a riscar fósforo, e falar: tá o caos, tal. Não tem caos nenhum. É um entendimento. O pessoal chegando, cheio de ideias, e o pessoal que está dentro fala: peraí, mas até onde vai a linha da política, da participar? Não pode ter tomar lá da cá complicado e tal, tudo bem, isso aí a gente não quer, mas
Pelo menos tem que ter a conversa. Vamos conversar em torno dos temas, não vamos? Quem são os interlocutores? É o líder do partido? Bom, mas o partido não pode ser um partido sem temas. Tem que ser um partido que tenha a cara, porque senão como é que a gente vai definir com quem a gente está compondo ou não compondo? Então isso é natural. Está havendo um natural problema de comunicação. Agora, nós todos sabemos que as principais lideranças sabem o tamanho do desafio e sabem a responsabilidade que tem que fazer. Então, nominalmente, o presidente Bolsonaro sabe que a Previdência é uma reforma difícil, mas que vai libertar futuras gerações. Então, ele, em público, entregando 2 vezes documentos ao presidente da Câmara, ele falou, olha, algumas vezes eu votei nessa casa aqui contra. Eu acho que eu tenho que rever meu ponto de vista e estou trazendo aqui uma proposta. Ah, mas o senhor é a favor de quê? Jocosamente, ele até brincou e falou, por mim, as moças tinham que se aposentar com 55, 56, 57. Mas como presidente da República, eu sei, e eu encaminhei ao Congresso uma proposta de 62. Ele encaminhou ao Congresso, ele entregou, ele fez uma entrega de uma proposta. Qual o problema dele ter uma opinião diferente? Eu posso ter uma opinião e, democraticamente, chegar e falar, olha, como presidente da República, estou entregando a proposta do nosso time aqui. Essa é a nossa proposta. Ele fez a parte dele. Da mesma forma, o presidente da Câmara apoia a reforma, tem sido, desde o início, primeiras conversas que tive com ele em Brasília, ele sabe a importância. Ele já foi eleito presidente da Câmara 2 anos atrás. Se vocês olharem o discurso de posse dele 2 anos atrás, ele fala, vamos e precisamos fazer, vamos apoiar e precisamos fazer a reforma da Previdência. Por que ele seria contra agora? Ele é a favor. Ele diz abertamente que ele é a favor. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que é a favor. Isso quer dizer que é a favor 100% do que está lá? Não. Tem uma coisa aqui que muda, pode ter uma coisa ali que mude, que não seja conveniente. O nosso secretário está aqui e colocou a equipe à disposição de televisão, diversos fóruns, está à disposição dos prefeitos, quem quiser, horas para conversar sobre tudo. Tudo tem a sua explicação, tudo tem a sua lógica. Dito isso, se algum ponto for derrubado, foi derrubado. Eu só peço que não derrubem abaixo do trilhão, porque aí vocês começaram a entrar nos recursos de filhos e netos, porque aí eu não tenho como lançar um novo regime. Eu preciso, e eu uso sempre esse exemplo, no atual regime, o seu filho entra no avião, traz seu paraquedas, o avião está indo para alto mar, passa ali ainda está na costa, você pega o paraquedas, seu filho trouxe, pula, e ele é que vai para alto mar, e esse avião vai cair por falta de combustível em alto mar. Isso não é razoável. Isso não é razoável, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter condição de ter potência fiscal suficiente para seguirmos aí por 10, 15, 20, 30 anos e nossos filhos poderem partir em outra direção. Outra imagem que eu uso também é a do foguete. Você, para escapar da força da gravidade, primeiro você usa um foguete de altíssima potência, quando você venceu a força da gravidade, chegou já fora da atmosfera, você dispara o outro. Então, quando você manda alguma coisa para a Lua, para Marte, uma sonda, qualquer coisa, você vai em estágios. Você dispara primeiro um para escapar da força da gravidade, depois você solta o outro. E ele vai suavemente em direção ao objetivo. Se não tiver potência suficiente, vai cair e não vai dar para disparar o outro. Então você não consegue lançar um regime de capitalização para os jovens, para as futuras gerações, se você não tiver potência fiscal. Porque alguns desses jovens vão parar justamente de contribuir para o antigo regime dos pais, vão começar a contribuir para o novo. Por isso é que tem que ter essa rearrumação a bordo. Não vai dar para pagar esse privilégio seu, porque nós estamos salvando filhos e netos. Então você vai ganhar um pouquinho menos lá na frente e nós cobramos mais de quem recebe mais. E quem recebe menos está pagando menos ainda. Eu até perguntei à minha equipe, falei, bom, mas vocês vão cobrar menos ainda? Sim, são 30 milhões de brasileiros que vão pagar um pouquinho menos para dar esse sinal. Então, está sendo feito com esse espírito. É um espírito que não tem esquerda, direita, não tem nada disso. Qualquer cara de esquerda que sentar e olhar vai falar assim, pô, que interessante, é isso mesmo. E tem algumas coisas que são mais custosas, outras menos, politicamente, de retirar. Então, tem coisa que o secretário certamente, lá no final, vai me aconselhar e falar, não é a mim mais, a bola não está mais conosco.
Como o presidente disse, a bola agora está no Congresso. Eu acho que nós vamos observar, eu acredito firmemente, eu não teria vindo se eu não acreditasse nessa dinâmica virtuosa. Muita gente me perguntou isso até durante a campanha. Poxa, como é que você vai? Uma confusão, uma briga, não sei o quê. Eu falei, não vejo isso. O Brasil é uma democracia madura, extraordinária, os poderes são independentes, até a mídia tomou um susto agora, achando que tinha o controle da opinião, e não tem, porque tem as redes sociais também. Nós somos um país interessante, generoso, fomos para 2 hiperinflações. Você acompanha as hiperinflações historicamente nos episódios. No mês de março abateram 30 mil cavalos, no mês seguinte 15, no mês seguinte 8, acabaram os cavalos. Hiperinflação alemã, um livro de um economista italiano analisando, comeram os cachorros, comeram os cavalos, comeram todo mundo. O Brasil foi 2 vezes para a hiperinflação, todo mundo dando comida para cachorro, comida para cavalo, ninguém comeu bicho, passaram fome, mas não comeram os bichos. Quer dizer, é um povo generoso, um povo interessante, um povo que sofreu e aprendeu, né? E está se aperfeiçoando, e as instituições, e ninguém controla esse processo. Quem que é o dono desse negócio? Ninguém sabe. É incontrolável. A presidente está ali, de repente bateu 2 dígitos, está acostumada a bater 5.000% de inflação, de repente bateu 2 dígitos, para aí já estava maduro, olhou o livrinho lá e falou assim, ó, irresponsabilidade fiscal, tira o presidente. Aí ficou um presidente frágil politicamente, que é o presidente Temer estava fragilizado politicamente, tinha 3%, 4% só de aprovação. Aí um governo frágil pega uma inflação de 11% e leva para 3,70%. O que é isso? Um aperfeiçoamento institucional no Banco Central. Então, nós aprendemos a tomar conta de nós mesmos. Então, por mais que tenha esse jogo de força, essa queda de braço, você não me der isso, eu não te apoio, é isso, aqui, me respeita, me prestigia. A verdade é que na hora de botar o votinho lá para a reforma da Previdência, eu acredito que teremos a reforma aprovada. Porque isso interessa a todas as prefeituras do Brasil, isso interessa a todos os governos estaduais do Brasil, interessa ao Distrito Federal, isso interessa à União, interessa a todos nós. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino e nós vamos tomar a decisão certa. Eu acredito nisso, eu realmente acredito nisso. Então, a notícia interessante que eu teria, principalmente para uma conversa com as prefeituras, é exatamente o seguinte. Primeiro, eu acredito que a reforma da Previdência será aprovada por nossos representantes. Evidentemente que eu peço todo o empenho possível. Os prefeitos conhecem sempre um governador, um deputado federal, um senador, etc. Então, peço todo o empenho possível, porque é importante para todos nós. É direto na veia, quer dizer, fizemos a reforma, na mesma hora nós temos esse impacto, que pode chegar até, você falou até os 197, ele seguiu mais um pouquinho aqui, já tinha 200 e tanto. A poupança total, você falou, nos primeiros 17 bi... 35 maiores municípios. Aqui tem só os 35 maiores. Os 35 maiores, o total, depois de 20 anos, o total é 297 bilhões, são quase 300 bilhões de recursos que vão sobrar em 20 anos para estados e municípios. Isso quer dizer o seguinte, que quem conseguiria pagar isso? O que aconteceu é o seguinte, os governos, as prefeituras iam fechar, os prefeitos iam ser apedrejados, os governadores iam ser apedrejados, acabou, porque não vai pagar nem funcionalismo público mais, não consegue pagar ninguém, isso é uma bola de neve, entendeu? Então, isso aqui nós precisamos fazer por nós mesmos, para a saúde de nossas finanças. Essa é a notícia difícil. Só que é o seguinte, na hora que você fizer isso, você lançou um sistema previdenciário novo. Esse vai botar o Brasil para crescer, porque aí cada um vai ter a sua cadernetazinha individual, cada um vai acumular, nós vamos democratizar o ato de poupança, nós vamos ensinar as famílias, desde jovens, os jovens, desde o primeiro emprego, aprendem que eles têm mobilidade, eles podem investir aqui, investir ali, transferir recursos para um lugar, para o outro. Eles aprendem a cuidar de si mesmos, em vez de ficar esperando o Estado cuidar deles algum dia. É uma mudança, é um processo educacional importante para o Brasil. Além de botar o Brasil...
recuperação financeira do próprio sistema previdenciário. É a recuperação das finanças, das próprias prefeituras, dos estados e as finanças da União. Esse é o primeiro efeito. A médio e longo prazo a coisa melhora muito, porque o pessoal vai começar a acumular e a economia vai crescer mais rápido, vai acumular capital mais rápido, vai gerar mais empregos. Tudo isso nos espera ali na frente. Mas eu não quero falar lá da frente, 5, 10, 15 anos à frente. Eu quero falar dos próximos meses. Se nós, e aí particularmente uma classe política, pensando em eleição ano que vem, se perceber, e é interessante, isso é como uma cirurgia, isso faz logo, resolve logo, começa já a poder se recuperar, então, você não vai ficar cortando aos poucos, sofrendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem um ritmo, claro que tem um ritmo do Congresso, mas debruce-se, mergulhe nisso. E eu cheguei a pensar, inclusive, conversei isso com o nosso presidente, com a nossa liderança, que seria o caso de mandar também o Pacto Federativo, que aí enquanto uma casa estuda a reforma da Previdência, a outra casa já começa com o Pacto Federativo, porque afinal de contas também prefeitos e governadores precisam dos recursos. E o Pacto Federativo é exatamente sobre a redistribuição dos recursos. Porque tem muito dinheiro lá em cima, forçado, e nós achamos que temos que redefinir. Então eu dizia o seguinte. Obrigado. Então eu dizia o seguinte, esse ano pode ser um ano realmente extraordinário para o Congresso, de definição de nova política, porque todo mundo sabe que aquele sistema antigo ruiu. E ruiu, eu coloco a culpa no regime econômico. No regime econômico. O regime econômico, economia intervencionista, dirigista, bota poder demais no governo central e isso forçou o mau funcionamento, causou o mau funcionamento do regime político. Não é normal, eu falo isso até outro dia, parece que alguém que é presidente do Corinthians disse que eu estou chateado com o Corinthians, não estou não, mas não é normal, então tira o presidente, imagina hipoteticamente, imagina que o presidente Bolsonaro é Vasco, é Palmeiras, uma coisa dessa, de repente surge um estádio. Aí ele gosta de 2 ou 3 países, aí surge um porto aí surge um JV, uma joint venture para fazer Começa a acontecer coisas que não é normal, ninguém tem esse poder. O presidente Obama não tem esse poder, lá hoje o Trump não tem esse poder. O Trump está com uma dificuldade enorme de fazer um muro, um diabo de um muro, um murinho. Ele não está conseguindo fazer o muro, porque o Congresso diz não. Tá certo? Imagina o nosso muro, imagina fechar a fronteira do Brasil. Olha o nosso muro, o tamanho que teria que ser. O muro dele é pequenininho, tá certo? Então, mas vocês veem como o poder tem que ser limitado, poder público é limitado e descentralizado. Essa é a essência do bom funcionamento. Quando o poder público é todo concentrado lá em cima e absoluto, o poder absoluto corrompe absolutamente tudo. Então, nós temos que ter noção de que o desafio à frente agora é extraordinário, o novo Congresso tem um papel extraordinário. E nós já estamos com uma agenda, mal ou bem, que ela entra nisso. A reforma da Previdência, por uma necessidade absoluta, porque o sistema está ruindo, nós vamos transitar em direção a um novo regime previdenciário. Mas, imediatamente após, nós entramos com essa PEC do Pacto Federativo, que é justamente a descentralização dos recursos para estados e municípios. Hoje, 60% dos recursos ficam lá em cima, e 30%, 35%, 65% lá em cima e 30%, 35% cá embaixo. Ora, nas federações de verdade, você sente a presença do Estado. Você puxar uma arma, der 3 tiros para cima numa cidade, num lugar onde a lei existe,
Em 5 minutos você está cercado pela polícia, te abraçam, te levam, e se não fizerem, pior. Se você desmaiar, também parece uma ambulância em 5 minutos. No Brasil, você pega um revólver, sai atirando 6 dias na cidade, a polícia às vezes até foge de você. O dinheiro está todo carimbado, porque afinal de contas era 30 anos atrás. Agora, todo mundo, uma classe política madura, ela está preparada para assumir. Não pode estar 95% do dinheiro carimbado e você está eleito, não tem nada que fazer. Você conversa com os prefeitos hoje, eles estão imobilizados. Você não pode cortar, você não pode... Tem prefeito que tem que comprar uniforme 4 vezes por ano, porque é obrigado, senão vai preso, porque não está gastando em educação. A população, às vezes, já, inclusive... Me dizia um prefeito de uma cidade do interior de São Paulo, não vou citar só para não expor, ele me dizia o seguinte, eu era de uma família de 5, 6 filhos, as famílias todas eram grandes aqui, só que todo mundo enriqueceu e tal, a cidade hoje é bastante rica, e hoje as famílias têm 1, 2 filhos. Então, só que eu sou obrigado a gastar a mesma coisa que eu gastava percentualmente em educação. Então eu tenho que comprar uniforme 3 vezes por ano, só para poder usar aquele dinheiro. Isso é absolutamente ridículo. Esse dinheiro tinha que estar desvinculado. Se estiver faltando ambulância, a população envelheceu, tira da educação, passa para a saúde. E vice-versa. Então, essa capacidade de gerir os recursos, essa desvinculação, essa desobrigação, essa descentralização dos gastos, isso é uma PEC. É a PEC do Pacto Federativo. Nós estamos devolvendo os orçamentos à classe política, falando, olha, vocês não precisam ir correr na Brasília, fazer um pacto, tentar pegar uma diretoria. O que é melhor? Pegar 2 diretorias de um banco regional para tentar financiar um negócio, que depois sobra um pouco para financiar a campanha, ou ao contrário, o orçamento é seu, você não precisa pedir nada para ninguém. Absolutamente ridículo. Eu conversei com governadores de oposição, com prefeitos também de oposição, dizendo, olha, não tem que vir a Brasília não, na hora que aprovar isso, o dinheiro é seu. Não tem que me pedir nada aqui. Isso acontece automaticamente. E eu sempre brinco e pergunto, né, quem é que é o ministro das Finanças da Alemanha? Quem é o ministro das Finanças da Suíça? Até dos Estados Unidos eu arrisco. Sabe por que vocês não sabem? Porque não é importante. Agora, no Brasil, o ministro das Finanças é importantíssimo, controla não sei quantos bilhões, faz isso. Está totalmente errado. Lá fora ninguém sabe, vocês não sabem o nome dos caras lá fora, sabe por quê? Porque não é importante. O dinheiro entra, ele já é descentralizado, cada um fica com o seu, cada um faz o seu. O espaço de manobra do governo federal é menor. Tá certo? Quem manda, quem toca o dinheiro é quem está perto do povo mesmo. Você que está andando na sua cidade, você que sabe que melhor ter um prefeito, só tem um cara, é o subprefeito. Porque esse já é a base, inclusive, do voto distrital, que vai ser no futuro uma reforma política que nós vamos ter que fazer também, e vocês é que vão ter que fazer. Na hora que o dinheiro for descentralizado, você sabe o que falta naquele bairro. Aqui é inclusão social, no outro bairro não, aqui é esgoto, um emissor submarino para mandar o esgoto para alto mar, aqui já é outro problema. Cada comunidade tem um problema. Então os recursos têm que descer. Isso é uma agenda extraordinária para uma classe política. Em vez de ficar com um assunto de polícia, judiciário, é muito melhor pegar os orçamentos públicos e fazer um trabalho como é feito em qualquer lugar do mundo. Tá certo? Então, por isso que eu estou absolutamente confiante, porque eu acho que isso é sensato, eu acho a classe política brasileira inteligente, sofisticada, sabe, dentro desse modelo, ela se adaptou, porque era um modelo todo torto, ela foi se adaptando a essa forma de funcionamento, até que colapsou, o modelo colapsou, o modelo de financiamento de campanha política colapsou, e eu acho que ela vai se adaptar, ela tem capacidade de adaptação, houve uma renovação enorme, chegaram aí 50% congressistas novos, os antigos já têm experiência, sabem os caminhos a serem justamente evitados, vão orientar esses mais jovens, vamos por aqui, vamos ali, isso interessa, isso não interessa. Então eu posso estar equivocado,
Mas eu estou, então, equivocado pelos sinais que eu tenho recebido na própria interação com os parlamentares aqui. Eu converso frequentemente, nós já conversamos antes, quer dizer, quando eu chego aqui, ele já fala, olha, tem um apoio nosso, claro, nós temos nossas sugestões, aplicação imediata, isso é música. Aplicar imediatamente é música, é isso mesmo, isso quer dizer que é um apoio onde a gente quer imediatamente. Compensação previdenciária, ó, já recolhi ali, então compensa lá, quer dizer, são agendas positivas, são coisas interessantes. Então eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, e eu acho que quando a gente, eu imagino que daqui a 3, 4 meses isso esteja resolvido, e aí vocês podem ir para a próxima eleição, ano que vem, com um ano de notícias boas pela frente, de coisas interessantes para ser feito, independente do partido. O cara pode estar com a oposição, se realmente fez a reforma, economizou recurso lá, chegou um choque de energia barata, o cara está lá, é um bom prefeito, ele vai ter influência lá na reeleição e vai embora, vai todo mundo se beneficiar, como classe política. Ao contrário de hoje, onde a classe política está sob o crivo da opinião pública, um negócio desgastante, como se não fosse uma atividade extraordinariamente importante. Então, eu fico por aqui, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tá, o nosso Marinho aqui, ele, sobre a pauta, ele fala sobre a pauta, mas principalmente o seguinte, nós precisamos de muita ajuda, muita ajuda. Todo mundo tem que ajudar, da mesma forma que vocês pediram aqui ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, a parente do presidente, está pedindo ajuda para todo mundo ajudar a coisa a dar certo. Nós pedimos também a vocês todos que nos ajudem, que conversem com os deputados, porque é uma pauta boa, é bom para o país e eu acho que a gente tem muita chance de chegar daqui a 3, 4 meses, o período mais difícil passou, os empregos já estão retornando, quer dizer, 173 mil empregos, os empregos já estão retornando antes de nós começarmos as reformas, só pelo que já foi feito no passado e pelas expectativas do que vem por aí. Então, se nós emendarmos uma previdenciária, depois o Pacto Federativo, reempoderando a classe política, depois a tributária, que nós vamos simplificar os impostos, já está tudo pronto. Já está tudo pronto, quer dizer, são 8, 9 impostos que hoje não são compartilhados, porque o governo federal, o que fez? Se salvou e criou uma opção de impostos que não são compartilhados com os estados e municípios. Nós estamos juntando isso tudo no Imposto Único Federal. Vai ser compartilhado. Então nós estamos dando um passo, apoiando, acreditando em tudo que nós falamos, que é mais Brasil, menos Brasília, descentralização, o fundo social, que aí sim nós vamos pegar todo esse futuro, isso é super importante, os 500 bilhões a 1 trilhão de dólares que vão sair do chão. A sessão onerosa, estava uma briga de executivo com o legislativo e o negócio não andava. Quer dizer, o dinheiro parado embaixo do mar lá, esperando a gente, e a gente não vai porque era o jogo do perde-perde. Resultado, sentamos com o ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia, conversa vai, puf, fechamos o negócio, devemos anunciar nos próximos dias também, vai começar a sair petróleo do chão. Primeira coisa que nós vamos fazer para o futuro, vamos pegar o fundo social, que é esse compartilhamento com vocês. Hoje 70% é da União, hoje é 100% da União. 100% da União. Eu não quero nem falar o que nós vamos fazer para não dizer que eu estou comprando voto. Mas nós vamos fazer algo dramático. Nós vamos pegar pelo menos 70% para Estado e município. Em vez de 100% da União e 0% para Estado e município, 70% para Estado e município e 30% ao longo do tempo. Quer dizer, é onde nós vamos chegar. Mas nós vamos fazer essa migração nessa direção. Porque a gente entende que quem governa o Brasil, quem está enfrentando os problemas do dia a dia, é um Estado centralizado, é uma República Federativa. Aqui em cima tem que ser justamente onde o pessoal vem para votar. Mas a execução é Brasil afora, tá certo? Obrigado. Ministro, quero agradecê-lo. E eu vou deixar aqui em suas mãos, isso aqui é um estudo do próprio IBGE da população brasileira. Em 1950, 51% da população vivia em cidades com mais de 50 mil habitantes. Em 2010, 68%. E a tendência é de subida.
nós precisamos de um contato com a presidente do IBGE. Nós tentamos e não conseguimos sucesso, queríamos que o senhor fizesse essa intermediação para a gente poder ter esse estudo de forma mais clara. Nós devemos ter o censo 2020, né, então fazer o contato com ela. E eu gostaria só, nós estamos com uma audiência aqui bastante significativa, nós tiramos pela manhã esses assuntos que encaminhamos, e o prefeito Aldifas, prefeito Serra, ele pediu para fazer apenas uma observação desse início de governo, de uma contradição que está tendo nessa sua filosofia, que é uma filosofia que, como eu falei para o senhor, agrada a todos nós. Prefeito Aldifas. O senhor e a sua equipe, que na pessoa do capixaba Bruno Funchal, faz parte aqui da equipe do senhor. Quero, em nome aqui dos prefeitos e das prefeitas, colocar de que exatamente nós acreditamos na fala do senhor da questão de menos Brasília e mais Brasil, e repetindo aquilo que o senhor coloca, onde tudo acontece nos municípios. Foram 3 meses de muita dificuldade para nós também, né? Em função de alguns repasses não executados, sabe, ministro, nesses 3 meses. E nós estamos preocupados com isso no hoje também. Não só no que aconteceu nesses 3 meses, mas no que pode acontecer nos próximos dias, semanas e meses também. Então, a nossa fala é que, nosso pleito, é que não haja nenhum bloqueio, nenhum contingenciamento naquilo que diz respeito às questões dos municípios, principalmente nos investimentos, principalmente nas obras que já começaram, principalmente no campo aquilo que o senhor defende aí, que todos nós aqui defendemos, no campo da saúde, da educação, né? Principalmente porque, além de geração de emprego, traz benefício direto para a nossa população. E os 3 meses não foram fáceis para nós, enquanto prefeito, em função das coisas que não aconteceram em Brasília. Então, nosso pleito, com muito carinho, com muito respeito ao senhor e à equipe do senhor e todo o governo, que possa estar olhando para os municípios de uma forma, aquilo que o senhor acaba de colocar, mas que isso possa ser feito já, a partir de hoje, a partir desses próximos dias. Esse é o nosso pleito aqui, em nome de todos os prefeitos. Obrigado. Obrigado, Aldifas. Ministro, apenas para... O senhor fez aqui uma fala que mostra confiança no Brasil, isso para nós é muito importante. A sua análise política mundial também, pela sua inteligência, capacidade. Mas eu não poderia, esse ano eu completo 27 anos de mandato, né? Desde vereador, estadual, federal, prefeito, e eu tenho certeza que eu vou estar falando aqui, interpretando um pouco, arriscando a interpretar um pouco o ideário aqui dos meus amigos. A sua fala é verdadeira, a gente está passando por uma transição, mas acredite, se não houver um empenho do governo no Congresso, é um projeto do Brasil, mas o projeto não passa. Nós precisamos ter, por exemplo, o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Quando foi o projeto na época do presidente Temer, o projeto ficou 7 dias na Comissão de Constituição e Justiça. Nós não temos ainda o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse trabalho de afinidade com a política, seja ela qual a concepção que o atual governo tem de relação com o Congresso, ela tem que existir. Porque se ela não existir, vai ficar um vácuo. E aí tem certas coisas na política que a gente tem que remontar. O Ulisses Guimarães falava que o único lugar que não tem vácuo é na política, né? Alguma coisa vai acontecer. Então eu tenho aqui cabeças muito mais experientes. Vou até pedir um pouquinho aqui a paciência do seu tempo. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, pediu aqui para fazer algumas considerações. O Arthur não esteve conosco na reunião de manhã, mas até alguns prefeitos também, Bruno Covas, que chegou agora. Primeiro, agradecer a presença dos prefeitos, né? Dizer que vida de prefeito, viu, ministro, que nem esse prefeito do interior que falou para o senhor do uniforme, ele não deve estar bem informado, porque a gente compra o uniforme e não pode abater dos 25% da educação. A gente não pode efetuar como se fosse uma... Esse está jogando dinheiro fora. Então... E a nossa, eu não falei a cidade aqui. A nossa preocupação com essa... Nós temos esse pensamento orçamentário que o senhor tem, mas qual que é a nossa preocupação? Saúde, os municípios têm que investir 15.
não tem uma região metropolitana aqui que não esteja investindo pelo menos 30 na saúde. Então, a nossa preocupação é tirar um percentual e os municípios serem mais sacrificados ainda, né? Então, a gente acredita nessa sua ideia, estamos apoiando, mas a gente quer também ter essa concretude, porque as responsabilidades, como o senhor bem disse, foram transferidas para a gente. Hoje, os prefeitos estão sustentando a saúde no Brasil, porque de tudo que se gastou a mais do que era o programado orçamentário, 100% foi custeado pelas prefeituras, né? Nós estamos falando aí de 34 bilhões, o que dá 100% da receita de IPTU do Brasil. Então, essa modificação de pensamento, a gente acredita, mas que é aí uma atenção especial do senhor. Prefeito Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, o senhor pediu a palavra. Muito bem, presidente, ministro. Eu, há muito tempo que me perfilo entre aqueles que consideram a reforma da Previdência essencial para o desdobramento do processo econômico brasileiro. E por pouco ela não passou no governo do presidente Fernando Henrique, do qual eu fui ministro, líder 2 vezes. Foi um acidente envolvendo um conhecido ministro, enfim. Mas o fato é que o que me deixava sem entender o fenômeno era olhar na televisão, olhar nas manifestações públicas, pessoas que não perdiam com a reforma, pessoas que ganhariam ao longo do tempo com a reforma, essas pessoas se solidarizando com aqueles que queriam manter privilégios e que faziam apenas uma grita maior e tinham mais facilidade de chegar a Brasília e mais possibilidade de organizar grupos de pressão. Hoje, isso eu creio que será um coroamento para a sua gestão, e o que sinceramente é um jogo muito aberto. Precisamos do presidente assim, otimista, o presidente firme, o presidente sóbrio, um presidente que some cada dia, não subtraia, que some cada dia, um presidente que saiba lidar com o Congresso, estabeleça os limites que são os limites dele. É possível isso, sim, não precisam os limites serem desbragados, devem ser limites comedidos, mas é claro que a negociação com o Congresso haverá, isso aí é de qualquer país parlamentarista e é de qualquer país social e economicamente parecido com o Brasil. Eu acho que é botar isso bem na cabeça e menos atritos. Essa é a parte que se espera do governo e que se espera de quem comanda o Congresso. Mas veja bem, eu via que era uma coisa assim, as pessoas tinham medo de perder votos porque o lobby contra a Previdência era incrível. De repente, na sua gestão, na gestão do presidente Bolsonaro, que não deveria nunca perder essa chance, não pode perder essa chance, seria criminoso nós todos perdermos essa chance, essa oportunidade. De repente, nós temos, eu não tenho dúvida nenhuma, as bocas que faziam tanto alarde silenciadas, os grupos de pressão que eram tão poderosos, esmaecidos, enfraquecidos, os lobbies que se manifestavam com tanta... De repente, a reforma da Previdência, a reforma da lei trabalhista ajudou muito nisso. Ficou mais difícil chegar a Brasília depois da reforma trabalhista. Já não é mais tão fácil vir para cá e já não é mais tão farto o dinheiro para se movimentar aqueles carros de som todos, enfim, o que é bom para a audição e, sem dúvida alguma, é bom para o país e é bom para as finanças do país. Neste momento, seria um absurdo, seria um gol perdido pelo Messi sem o goleiro e ele na risca do gol. Não é possível perder esse gol. Eu diria o seguinte, nós fazemos a reforma, e aí nós temos um ditado popular, ou vai ou racha, eu diria com muita clareza, ou faz ou racha. E eu termino lhe dizendo de como encara essa questão da Previdência. Meu município não tem os números que tem, por exemplo, o do município do Bruno, de São Paulo, mas tem os meus números, os números com os quais eu tenho que lidar com muita seriedade. Encontramos um déficit atuarial, isso em 2003, de 3 bilhões de reais. E transformamos isso, ao longo do tempo, em superávit atuarial de 100 milhões de reais. Nós tínhamos, antes, 260 milhões de reais investidos em fundos podres, nascidos para dar prejuízo,
e tínhamos 200 milhões mais ou menos em fundos positivos, o que conta que não batia. Hoje nós temos 1 bilhão e 26 milhões em fundos que dão lucro. E nós temos, e junto com outros agentes que nos ajudaram muito, de cada estado, de cada município, nós temos hoje, com as mudanças das direções dos fundos, que não estavam indo bem, temos apenas 78 milhões de fundos podres. Ou seja, mais, aprovei na Câmara Municipal um projeto que dá independência à Previdência, à autarquia da Previdência. Ou seja, eu não posso demitir mais a presidente da Previdência. E nenhum prefeito outro, a partir dessa nova cultura que se implanta lá, vai poder meter a mão indevidamente na Previdência, fazendo o que fizeram, muita gente fez, misturando o Caixa Único com a Previdência e no final, mais uma vez, empurrando para um futuro que não é tão distante assim, o acerto. Uma hora em que você paga as obras que você pagou com o dinheiro da Previdência, ou você paga pessoal que você pagou com o dinheiro da Previdência, ou você paga aposentado e pensionista que você pagou durante a crise com o dinheiro da Previdência. Quem aguentou, nós aguentamos, obviamente que eu estou ansioso pela sua reforma, porque eu lhe diria que em muitos dos itens nós estamos já preparados para ela. Mas eu quero lhe reafirmar uma confiança muito forte. Eu creio que o senhor é realmente o fiador dessa reforma, e por mais que talvez não seja essa a sua atitude, deixar de ser um articulador político nesse episódio, ajudar o presidente em muito, com todo o equilíbrio que eu sei de que ele é dotado e que o Vossa Excelência é dotado, e aproveitando o fato de que tem um Congresso que não vai dizer não, não pode dizer não, não tem como dizer não, está na hora, ou aprova ou racha. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar o ministro. O Rogério vai ficar mais um pouquinho com a gente, Rogério, e pedir para o Roberto Cláudio me ocupar aqui meu lugar na presidência enquanto eu acompanho o ministro. Eu tenho que ir, né? Oi. Já passo a palavra ao secretário Rogério Marinho para poder esclarecer aqui alguns pontos. Bem, boa tarde a todos. Na verdade, eu vou ficar aqui mais para responder algumas perguntas, pode ficar aqui mais meia hora com os senhores aqui, estamos à disposição. Eu vou falar um pouco aqui a respeito da pauta que nos foi entregue, tá? E tirar alguma dúvida que eventualmente exista. Em relação ao primeiro ponto da pauta, que é a aplicação imediata das regras pelos municípios, nós temos, acredito que o secretário-geral aqui já falou para o conjunto dos prefeitos, nós temos o artigo 16 do projeto de lei, que determina a aplicação imediata. Apenas no que tange a regulamentação dos fundos próprios, há necessidade de se fazer um processo de transição. Caso as prefeituras não se adequem no prazo de 180 dias, isso passa a valer mesmo assim. Agora, há um problema, que eu acho que os senhores já identificaram, né, que é uma certa resistência do parlamento. Tá? Eu estive pessoalmente em 8 bancadas, estarei em mais 2 essa semana, são as 10 maiores bancadas do parlamento, né? Essa semana eu vou visitar o Democratas e o Patriotas, né? Vão perfazer as 10 bancadas. E em várias delas eu vi de parlamentares alguma dificuldade em relação a esse tema específico, né? Parlamentares colocando que tem interesse de retirar
essa obrigatoriedade ou essa condição automática para permitir que governadores de estados e prefeitos de municípios submetam às regras as suas câmaras legislativas ou as suas assembleias legislativas ou câmaras municipais. Bom, isso serve de alerta aqui porque o projeto está no Congresso Nacional e o que nós levamos ao Congresso foi fruto de negociação, foi fruto de articulação, inclusive com a frente, tá? Com os senhores e também com a frente de governadores. É importante agora trabalhar dentro do parlamento para que não haja uma reversão, mas já está consignado dentro do texto. O item e o governo vai trabalhar no sentido de manter o texto que foi levado ao Congresso Nacional. A questão da compensação previdenciária, o ministro já que é o segundo item, o ministro já nos determinou que nos debruçássemos sobre o tema. Ela já existe, ela já acontece ordinariamente. A velocidade requerida que é o ponto aqui, né? Porque a forma como ela é feita hoje passa muito pela demanda, ou seja, pela procura que determinado município tem o interesse que ele demonstra no tema, né? Porque existem vários municípios demandando e o pessoal é restrito. O ministro nos pediu para fazer um levantamento do quadro geral. Esse recurso está estimado em 6 a 7 bilhões de reais, é um recurso considerável e certamente passará aqui pelo processo de negociação com os senhores oportunamente. Então, a Previdência já está se preparando para esse tema aqui, o INSS. A questão da isenção do PASEP, a lei que tramita na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, aliás, já trata do tema, né? Me parece que ele prevê retroatividade, me corrija se eu estiver enganado, né? E isso demandaria realmente um esforço muito grande por parte da União. Também é um tema que precisa ser discutido, porque me parece que o aporte é de 6 a 7 bilhões de reais também, né, a favor dos municípios aqui, se não houver retroatividade, de 6 a 4 bilhões, se não houver retroatividade. E havendo, isso pode passar de 25 bilhões de reais, então seria um problema maior. O projeto está dentro do Congresso Nacional e se houver uma negociação, né, isso pode ser acelerado. O quinto tema, que é a permissão para concessão de empréstimo consignado, também está tramitando dentro do Congresso Nacional. Não há óbice da parte do governo federal, talvez o estabelecimento, já que se trata de utilização dos recursos dos próprios entes federados, né? Me parece que haveria uma margem maior de remuneração do que numa aplicação comum, né? Aqui, basicamente, se deve se levar em consideração qual é o percentual do recurso que será disponibilizado e ajustado entre o Executivo e os senhores prefeitos, pode perfeitamente ser agilizado. Da minha parte, eu não vejo nenhum óbice em encaminhar esse processo. E, por fim, a questão da cobrança da dívida. Nós enviamos ao Congresso Nacional, acho que no dia 20, né? Foi no dia 20 de março, um projeto que trata do empoderamento da nossa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em relação à dívida previdenciária do governo federal, né? Aquela que está nas mãos de particulares e o poder público. Isso está em torno de 500 bilhões de reais e nós estamos fortalecendo a cobrança em dois aspectos. De um lado, prevendo a possibilidade da PGFN fazer tratativas administrativas, dando mais instrumentos para que ela possa cobrar administrativamente sem a necessidade da judicialização, e, de outro lado, focando em grandes devedores acima de 15 milhões de reais. Mas como se trata de um pleito específico dos municípios, o que a gente pede é que vocês possam nos dar mais detalhes a respeito de que forma isso poderia ajudar o conjunto dos municípios brasileiros, se é um instrumento específico, enfim. Qual seria a adequação. Então, em linhas gerais, nós recebemos isso do Leonardo Rolim só na quinta-feira passada, no auge da entrega do projeto de lei dos militares, e em seguida, como os senhores são testemunhas, né, mergulhamos num processo aí de explicarmos a questão dos militares e no meio de uma confusão que está sendo debelada agora e restabelecida a normalidade. Então, nós não tivemos realmente ainda muito tempo de nos debruçarmos sobre o tema, mas em linhas gerais são essas considerações que eu poderia fazer.
Estou aqui à disposição dos senhores e do nosso presidente aqui, o Roberto, né, que assume aqui a presidência para qualquer esclarecimento. E aqui do meu lado está o Valderi, que é homem do dinheiro, viu? Qualquer coisa, fale com ele aqui também, viu? Obrigado, secretário. Algum prefeito quer fazer alguma pergunta? Elias? Sim, doutor Rogério. Os nossos municípios, com o regime da previdência privada, pública, vai ter o processo complementar, que é uma segunda fase. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é a aplicação desse recurso. Um exemplo clássico. Para de Minas, nós temos uma aplicação de 100 milhões. Essa aplicação ela é direcionada justamente aos bancos oficiais. Elas não podem ser redirecionadas às cooperativas, que poderiam estar fomentando o município. Enquanto nós aplicamos, em média,